meninada do tio Du, para vocês não falar que eu sou professor bravo, professor enjoado, porque você está falando que eu sou bravo. Ah, tomar banho na soda. Gente do céu. Meninada, um abraço pro João Carlos, lá do sexto A, o João Carlos. O Thales, oh meu Deus do céu, eu não sei como é que o Thales chama. Tem dois Thales, então não posso falar. Um abraço pro Thales. Um abraço para Duda Maria Eduardo. A galerinha que está fazendo inscrição no canal do Tio Du. Então é esses aí que eu estou sabendo até agora, né? O João Carlos, o Thales e a Maria Eduarda, Dudinha. Chama a Duda só de Dudinha. Galera, nós começamos a ver aí, falar sobre área. E a área eu falei para vocês que a área é o mesmo que eu perguntar quantos quadradinhos cabem dentro da figura. Por exemplo, a área do triângulo. Quantos quadradinhos cabem dentro do triângulo? Ah, professor, se o senhor falar metro, é porque quantos quadradinhos de 1 metro cabem lá dentro? Se falar centímetros, quantos quadradinhos de 1 centímetro? É isso, professor? É isso aí. E eu falei para vocês decorar duas coisas, meninada. Quando eu der a figura, você vai falar em pé vezes deitado dividido por 2. Ah, professor, primeiro você deu em pé e o deitado aí para a gente saber, né, professor? É isso, quer dizer que é em pé, a área, professor, que eu vou chamar de a área, é o em pé. Ah, o em pé, professor, e o deitado são iguais, né? Nesse caso aí, ó, o em pé é 4. Vezes o deitado, professor, vezes o deitado, também é 4, né, professor? Também é 4. E aí você divide por 2, né, professor? A área em pé vezes o deitado dividido por 2. 4 vezes 4, 16. Divide por 2. Meninada, a área dá 8. Aí eu falei para vocês que a área, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar um 2 em cima da letrinha. Aqui, ó, centímetro quadrado. Por quê, professor? Porque é uma medida que eu vou chamar para vocês de medida de área. Medida de área é 2, uai. Medida de comprimento aparece um 1. Medida de volume aparece um 3. Medida de área aparece um 2, para eu saber que é área. É isso aí. Ô, criançada, tem que escutar mais o tio Du na aula, escutar mais. Deixa eu falar com mais tranquilidade. Vamos para número 2. Vamos para número 2, rapidinho. Olha que gracinha. Virei a folha. A altura de um triângulo é 8 metros. Que beleza. Qual é a área? Sabendo que a base mede 16. Ah, professor, se eu fizer o desenho, eu acerto? Se você fizer o desenho, você acerta. Mas eu falei para você que quando falar, só falar e não der o desenho, você vai usar uma formulinha que o tio Du te ensinou, que você vai falar na nossa cidade. Você vai falar assim, ó, que BH, ou seja, Belo Horizonte, B vezes H. BH é B vezes H, né, professor? Não precisa de pôr um pontinho aqui não, né, professor? Não. BH é 2 Araxá. Olha o lixeiro passando. Fez barulho aí, é o lixeiro que tá passando aqui, gente. O lixeiro passa, agora a capina não passa nem a pau. Ó, BH é 2 Araxá. Tá lá. BH é 2 Araxá. Professor, BH é muito maior que Araxá. Eu sei. Você faz de conta, faz de conta. Quem que é B? B é a base. Tá falando o que aí, professor? Tá falando assim, ó, que a base mede é 16. Ah, professor, B é base. Então, no lugar de B, eu vou pôr 16, professor. Isso, menino, bonitinho. Olha que gracinha. 16. A altura é 8, professor. Então, no lugar do H, eu vou pôr 8, porque o tio Du ensinou que H é a altura que vem do inglês, height. Ah, professor, você ensinou mesmo, eu que não prestei atenção. E a área é o que eu estou procurando, né, gente? A área é o A. Eu não sei o quanto vale o A, então você vai colocar 2A. Ah, que gracinha. Letra feia, tio Du. Sim, gente, eu não tenho mesa digitalizadora. Estou aqui no mouse. Você vai falar para mim quanto que é 16 vezes 8? 16 vezes 8, professor? Calcula aí, dá 32 vezes 4, 128, professor. 128. Então você vai falar 128
16 vezes 8 é 128. Qual é o número que multiplicado por 2 também dá 128? Porque na direita, professor, deu 128. Ah, é verdade, professor. Quer dizer que na esquerda, ou melhor, na esquerda deu 128, na esquerda deu 128. Então, para a direita também dá 128, eu tenho que falar que o A vale quanto? 2 vezes 64, né, professor? 64. Então, os dois lados têm que dar 128. Para isso acontecer, o A tem que valer quanto, professor bonitão? 64. 64 o quê, professor? Centímetros. Centímetros. E um 2 em cima, né, professor? Porque é área, se é área, tem um 2 em cima. Daí, isso é um vídeo de status do tio Du. Um vídeo que eu coloco ali também no YouTube, para os meus alunos, bonitinho e bonitinha, estudar. Um abraço para vocês, até segunda-feira, meninada.